O sistema quer matar meu pai e não esconde mais seus objetivos. A frase de Carlos Bolsonaro, na postagem feita na tarde de hoje no Twitter, se refere à notícia de que um oficial de justiça estaria procurando Bolsonaro na UTI, unidade de terapia intensiva de um hospital em Brasília. As palavras do filho 02 são contundentes, tão cortantes quanto a facada que quase tira a vida de Bolsonaro e o coloca em constante risco de morte por conta das sequelas do ataque de Adélio Bispo. Lembra dele? O sujeito sem lenço e sem documento que até hoje ninguém sabe quem sustenta o silêncio dele. A ação do gabinete de Alexandre Moraes é pura maldade, perversidade e ilegalidade. É isso que afirmam dois dos mais brilhantes advogados do país, Jeffrey Schichini e André Marcília. A tentativa de intimar o ex-presidente Jair Bolsonaro em um hospital enquanto ele se recupera de uma cirurgia complexa é um exemplo claro de desrespeito às normas legais e também aos princípios de humanidade que deveriam nortear o sistema jurídico brasileiro. Essa ação levanta questões importantes sobre os limites da atuação judicial e o respeito aos direitos fundamentais. Segundo os advogados, os códigos de processo civil e processo penal são explícitos ao proteger pessoas em condições de saúde debilitadas. No CPC, o artigo 244 proíbe a citação de doentes em estado grave. E o artigo 185 do CPP permite o adiamento de interrogatórios caso o réu não esteja em condições físicas ou mentais adequadas. O mesmo Código de Processo Penal autoriza o juiz a remarcar audiências por motivo de internação hospitalar. Essas garantias são pilares da dignidade humana e não podem ser ignoradas. Mas como Bolsonaro não é traficante, assaltante, assassino ou corrupto, que tem assegurado os seus direitos fundamentais pela justiça brasileira, ele pode ser caçado por um oficial de justiça na UTI de um hospital. Uma situação tão absurda e abusiva que mesmo no leito onde se recupera da 7ª cirurgia decorrente da facada, Bolsonaro recebeu o oficial de justiça. Ele o fez para expor a perseguição da qual tem sido vítima. Veja o constrangimento da oficial de justiça que evita falar o nome daquele que assinou a intimação. Uma citação e uma intimação. A citação é para o senhor tomar ciência dos termos da acusação e a intimação para o senhor apresentar a defesa prévia no prazo de 5 dias. Eu tenho 5 dias para apresentar a minha defesa prévia. 5 dias. É isso mesmo? O senhor é advogado, né? Não, não sou advogado, não. Não, digo assim, o senhor advogado tem esse prazo, né? Em nome do senhor, claro. Ele faz a defesa comigo. Sim. Ele vai perguntar para quem sobre a defesa dele comigo. Sim. A senhora tem ciência que a senhora está dentro de uma sala UTI do hospital? Eu conversei com os seus advogados, os diretores do hospital, que eu estou aqui mandada, né? Mandada por quem? Por isso que eu chamo mandado. Não, você está mandada por quem aqui? Mandado pelo Supremo Tribunal Federal. Não sou o Supremo Federal. Quem é a pessoa do Supremo mandou a senhora para cá? O senhor sabe quem é? Não, se eu sei, não, eu quero ter certeza. O relator, por favor, qual o nome dele? O senhor sabe, está anotado aqui. Não, por favor, leia o nome dele para mim. Ministro Alexandre de Moraes. Então, o ministro Alexandre de Moraes deu a missão para a senhora vir ao hospital e tomar minha assinatura, isso mesmo? A decisão do capa preta do Supremo Tribunal Federal de mandar a intimação para a UTI é porque Bolsonaro deu uma entrevista ao jornalista César Filho. Ainda assim, os advogados asseguram que a justificativa de Moraes ignora o contexto médico e a gravidade da situação. Bolsonaro está internado há 10 dias. Passou por uma cirurgia descrita como extremamente complexa e delicada. A equipe médica relata sinais de evolução clínica, mas com restrições severas, como jejum oral e nutrição parenteral exclusiva. Os intestinos só agora começam a apresentar melhoras no funcionamento. Por isso, a atitude pode ser considerada falta de bom senso e com razão. A intimação poderia ter sido adiada até a alta hospitalar, respeitando tanto a saúde do intimado quanto os princípios legais. A tentativa de realizar a intimação num momento tão delicado não apenas desrespeita a legislação vigente, mas também transmite o que é perseguição política.
Como afirmou a revista The Economist, a população brasileira desaprova as ações do Supremo, por conta da obsessão de Moraes em condenar Bolsonaro, inclusive não permitindo a ele amplo acesso às supostas provas do processo. De onde se espera justiça e imparcialidade, só vem constrangimento, arbitrariedade e ilegalidade. Esse é mais um episódio que demonstra que os membros do STF seguem desrespeitando as leis na impostura de seu poder absoluto para derrotar o bolsonarismo e tratar o cidadão perdedor como um mané. A justiça só é plena quando respeita os direitos de todos e fica cada vez mais claro que no Brasil a justiça é algoz dos inimigos pessoais do regime ditatorial implantado a partir do golpe da toga. Carlos Bolsonaro tem razão em acusar mais uma tentativa de assassinato contra o pai, Jair Bolsonaro. Até a próxima.